Nós estamos falando ainda sobre fatalidade e há uma questão aqui que nós nos paralisamos nela porque os espíritos pedem que a gente vá um pouquinho para trás, eles nos remetem no próprio texto do Livro dos Espíritos a questões anteriores para a compreensão dessa questão. Essa questão a que estamos nos referindo é a questão 855, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos da codificação por que eles permitem que nós sejamos surpreendidos por sustos, por determinadas situações aflitivas, né, e para que isso acontece. E aí os espíritos respondem que é para nos... Tudo bem aí? Pode abaixar um pouquinho o volume. 1, 2, 3. Pode abaixar um pouquinho. Isso. Ótimo. E eles respondem que é para nos alertar, né? Que é para nos prevenir sobre males piores que nós, através das nossas escolhas, poderemos nos comprometer de alguma forma. Quer dizer, cair em armadilhas criadas por nós mesmos. E aí eles pedem que a gente dê uma olhadinha nas questões 526 a 532. E a gente tem feito isso já há alguns domingos, né? A gente estudou várias questões que os espíritos pediram que a gente estudasse, e nós paramos em uma específica no nosso encontro passado, que é a questão 532, em que Kardec indaga do seguinte: os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade. E isso tem a ver com, basicamente, os nossos desejos e a maneira, muitas vezes infantil, como a gente lida com a própria experiência religiosa, com a experiência do sagrado. É muito comum, nós fazemos isso, é natural que a gente faça. A gente pede muita coisa para Deus, para Jesus, para os espíritos, a gente vive pedindo. A gente quer ter coisas boas. Nós queremos ter saúde, nós queremos ter dinheiro, nós queremos ter facilidades, nós queremos que nada de mal nos aconteça. No próprio texto do Pai Nosso tem lá, livrai-nos de todo o mal. E, curiosamente, às vezes a gente, né, pede muito, faz muita prece, está sempre em sintonia, e o mal nos acomete. De repente, eu acabo de fazer uma prece e algo muito ruim, que me causa muito sofrimento, bate à minha porta. Pode ser uma doença, pode ser uma perda, pode ser, né, uma decepção, pode ser uma frustração, pode ser, né, N coisas, né, que estão aí nos fazendo sofrer de alguma forma. E aí vem a questão, né? Será que então vale a pena eu ficar pedindo? Como que é isso? Como que isso funciona? Como isso se dá? E os espíritos respondem da seguinte forma. Eles dizem: não podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Então vamos imaginar uma situação em que nós estejamos, né, passando por uma situação de doença. E aquela doença muito grave, que nos causa muito sofrimento, e a gente está dando um exemplo aqui, existem N exemplos, né? É algo que nos traz muito sofrimento, que é muito grave, mas estava dentro do nosso planejamento reencarnatório. Quer dizer, nós pedimos aquela experiência dolorosa a favor de nosso próprio aperfeiçoamento. Os bons espíritos que nos acompanham no planejamento reencarnatório acharam por bem que aquela enfermidade viesse naquele momento, etc. Então, não há o que fazer. Ela virá e ela está longe de ser algo ruim. Ela é ruim porque causa dor, sofrimento e desprazer. Mas dentro do nosso projeto evolutivo,
é justamente aquela dor, aquele sofrimento, aquela doença, no caso, que será a porta de libertação para determinados compromissos kármicos que eu mesmo adquiri no passado, através de atitudes, escolhas, né, que podem ser N escolhas também, e que geraram em mim, na minha consciência espiritual, no meu centro de memória espiritual, determinados complexos de culpa, determinadas culpas que se transformam em dores libertadoras no presente. Então, o que os espíritos podem fazer, já que eles não podem tirar desse planejamento essa dor e esse sofrimento? Eles podem nos alimentar de coragem, de esperança, de alegria, de bom ânimo, de paciência, de tolerância, para que a gente suporte essa dor que é necessária, que a gente mesmo solicitou que viesse, para que seja produtiva para nós, e em inúmeros casos, aliás, em todos os casos, quando nós suportamos com paciência e tolerância, com grandeza de alma, com dignidade, as dores que nos visitam, nós acabamos colhendo méritos, porque nós acabamos sendo testemunhas, exemplos para as pessoas que estão à nossa volta e que, de certa forma, aprendem com a nossa experiência. Então, nós nos tornamos aqueles que dão exemplo. E cada pessoa que, de certa forma, aprende com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, é um mérito nosso também. Eu lembro muito do Chico. O Chico Xavier dizia que, muitas vezes, nós não conseguimos nos alimentar do feijão que nós mesmos plantamos. Né? Isso ele falou uma vez, se referindo a muitas pessoas que vivem dramas de consciência, porque às vezes fazem palestras e tal, e coisa, e falam, olha, eu queria praticar 20% do que eu prego. E aí a pessoa, né, olha, eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais falar em público, não vou mais comentar o evangelho, porque não adianta eu falar, e às vezes eu não consigo colocar em prática, né, as coisas que eu estou dizendo para as pessoas que é importante que elas façam. E aí o Chico disse que, nesses casos, nós não devemos desistir. Nós devemos continuar plantando feijão para os outros comerem. Ele disse, mesmo que você não consiga se alimentar do feijão que você planta, se alguém sair dali e colocar em prática aquilo que você falou, já é um mérito seu também. Você ajudou alguém, você está ajudando. Né? Um dia de tanto falar, você vai conseguir se alimentar do feijão que você planta. E aí a mensagem será um tanto mais fidedigna, porque ela virá acompanhada do exemplo daquele, não é, que fala, daquele que prega. Não é? O Padre Vieira tem um sermão que fala apenas disso, se chama o Sermão da 60ª, em que ele começa o texto falando, do semeador saiu a semear. Né? O que é a semente? É essa que a gente planta. Às vezes ela gera frutos nos outros. Às vezes o nosso terreno íntimo ainda está cheio de ervas daninhas, está cheio de pedregulhos que nos impedem de fazer germinar em nós a semente que nós plantamos. Mas às vezes ela cai num outro terreno e ela faz 100 por 1, que bom. E você, de alguma forma, ajudou um tanto. Por isso que, inclusive, nós devemos fazer um esforço, na medida do possível, para lidar com essas experiências dolorosas, pelo menos evitando criar dificuldades para as pessoas que estão à nossa volta. Então, ainda que por dentro eu esteja infeliz, inquieto, que eu não esteja com paciência, coisa nenhuma, etc., se eu conseguir, na relação com o outro, demonstrar paciência, etc., alguém falar, mas isso é ser hipócrita. Não, já é alguma coisa. Porque eu guardo aquele sofrimento, aquele fel, só para mim. O outro não tem culpa da minha dor, do meu sofrimento. Então, se eu conseguir não ser amargo, não contaminar as pessoas com a minha amargura, com a minha infelicidade, com a minha tristeza, eu já aprendi alguma coisa, já é um mérito também. Não é? Porque uma coisa é a gente estar muito mal
e começar a contaminar o mundo à nossa volta com esse mal que a gente está experimentando por dentro. Se eu consigo estar vivenciando esse mal, mas ter o cuidado de entender que o outro não tem culpa daquilo que me aflige, e eu conseguir ainda, né, semear a paz à minha volta, ainda que ela não exista dentro de mim, já tem uma certa evolução, já tem um mérito. Né? Eu gosto muito das frases do Chico, e essa é uma outra dinâmica que o nosso Chico Xavier nos legou numa entrevista. Ele disse assim, olha, a paz é alguma coisa que a gente pode oferecer aos outros, mesmo sem tê-la para nós mesmos. Às vezes a gente encontra com alguém e a gente não está bem. A gente está cheio de problemas, cheio de preocupações. Naquele dia a gente está irritado, amargurado. Mas alguém chega, conta um problema, e você esconde o seu, fica na sua, ouve, vira para a pessoa e diz assim, não, olha, tem paciência, tudo isso vai passar. E a pessoa olha para você e fala assim, ai, é tão bom conversar com você. Eu queria ser assim. Eu penso, ai, Deus é que sabe. Você transmite uma coisa tão... Já está bom. Por quê? Porque de verdade, ninguém precisa saber o que se passa no nosso íntimo, no nosso coração. Né? Eu me lembro muito do Chico. O Chico atendia milhares de pessoas que iam cumprimentar e tal, saíam embevecidas e tal. Né? Teve um dia que eu fui a Uberaba e eu estava lá. Nessa época ele já estava bem doentinho, e naquela noite ele não foi para o grupo, ele atendeu as pessoas na casa dele. E eu fiquei ali na cozinha, numa cadeira do lado do Chico, vendo ele atender o pessoal. De vez em quando ele virava para mim, punha a mão e tal, e coisa. E eu estava passando uns problemas sérios nessa época, muitos anos. Né? E eu falei, Chico, eu estou com vontade de desistir de tudo, todo mundo já tinha ido embora. E ficamos só nós dois ali e tal, umas poucas pessoas, e eu conversando com ele, e eu muito mais moço e mais bobo também. Ao invés de eu poupá-lo das minhas bobagens, eu fui lá e falei das minhas coisas e tal, choraminguei, fiquei aquela coisa toda e tal. E ele me ouviu e tal. Aí despedi dele, fui embora. A hora que eu cheguei no portão, alguém falou, André, o Chico quer falar com você, pediu para você entrar. Aí eu cheguei, o Chico estava chorando, sabe? Parecia uma criança, os olhos cheios de água, assim. Aí ele me abraçou e falou assim, meu filho, eu queria te dizer que você não tem ideia dos dramas que eu carrego dentro da minha consciência. E aí me deu um beijo assim, a gente se abraçou e eu vim embora. Aí eu fiquei numa felicidade. Eu falei, se o Chico tem, eu posso ter. Que beleza, né? Ele falou de propósito aquilo, porque a gente acha que é tudo lindo, né? Aí, ele tem lá o Emmanuel toda hora, né? Conversando com ele, que beleza, os espíritos lá. E nada. Cheio de dramas, cheio de conflitos existenciais. Era uma pessoa que tinha as mesmas dores que a gente tem, igualzinho. Mas que aprendeu a oferecer aos outros a paz que nem sempre ele tinha dentro dele. E que se a gente conseguir viver isso, já está bom. Porque a gente vai diminuir o número de conflitos que acontecem em torno de nós e que às vezes nós somos os pivôs desses conflitos. Se a gente conseguir ter a educação de não ficar contaminando os outros com as nossas queixas, isso já é uma evolução gigantesca. Já é uma evolução gigantesca. E às vezes de tanto, né, ouvir o outro e etc., e ver dramas às vezes piores que os nossos, a gente começa a se tratar mentalmente e lidar melhor com os nossos próprios dramas. Né? Muito comum a gente, depois de um atendimento fraterno, ontem nós tivemos aqui, aliás, essas flores todas estão aqui, ficaram de ontem, da festa que nós fizemos aqui, dos 30 anos, do Diz Kardec. Né? A quantidade de pessoas que os voluntários do Diz Kardec, do CVV, né, ouvem com dramas terríveis. A gente é voluntário num lugar desses, ouve tantos dramas, tantos sofrimentos, que depois de
de uma tarde de plantão, de tantos atendimentos, é muito comum a gente sair de lá se achando a pessoa mais feliz do mundo. Porque a gente chega mal, ouve pessoas em sofrimento, tenta auxiliá-las com uma palavra de esperança, de carinho, né? E aí, de tanto doar essa esperança, esse carinho, a gente se alimenta disso que a gente doou. Terminou o plantão, a gente está renovado, né? Se achando bem, entendendo que às vezes os nossos dramas até que estão sendo muito bem levados, que não é tudo tão ruim assim, né? Por quê? Porque a gente, neutralizando a obscuridade do humor, da vibração, da energia do outro, com a nossa tentativa de ajudar, a gente faz luz à nossa volta e se envolve nessa luz de alguma forma, né? E aí os espíritos, eles continuam dizendo o seguinte, é tão bonito isso aqui, tão útil, que eu peço licença para ler. É uma frase dos espíritos. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar os males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para usardes, e é sobretudo por meio dela que os espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. É esse o significado das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, vamos lá. Tem gente que fica doente e ao invés de procurar um médico, tomar os remédios, fica rezando. Aí, não é, o sujeito piora, é a luz aí, cuidado com a paredinha aí. Né? A pessoa não tem a melhor e fala, mas eu pedi tanto. Pois é, pediu tanto. E Deus ajudou. Está lá o médico, está lá o postinho, está lá a emergência, a farmácia. Né? Deus deu isso à humanidade para nos ajudar. Procuramos todos os recursos. Os médicos estão tentando nos ajudar. Os remédios estão sendo tomados. Se é uma doença mais grave, uma quimioterapia, uma radioterapia, no caso, né, da insuficiência renal, né, que nós temos a hemodiálise, etc., né, as dietas específicas, etc., cirurgias. Ninguém dá conta. Então, nós vamos buscar os recursos sobrenaturais. Aí nós vamos procurar um médium, nós vamos procurar uma assistência, ou paralelamente a isso. Porque tudo isso que nós temos à nossa disposição, os medicamentos, os tratamentos, os aparelhos, os médicos, as cirurgias, eles estão a serviço da providência divina para nos ajudar. Mas eu pedi tanto para o Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra, às vezes, vai encontrar a ocasião de uma cura durante a cirurgia que se faz no centro cirúrgico de um hospital normal, convencional, de um hospital geral. Tenho lá um tumor, tal, né? Na hora que o médico vai retirar o tumor, o Dr. Bezerra, a quem eu solicitei um auxílio, vai amparar, inspirar, orientar, vai praticamente, né, incorporar-se na mão daquele médico, sem que o médico saiba que está sendo instrumento, e vai conduzir aquela cirurgia da melhor maneira possível e, né, pelas mãos de um médico que às vezes até é ateu, que nem sabe que está sendo instrumento da espiritualidade superior para nos ajudar de alguma forma. Então os espíritos encontram ocasião de nos ajudar através de uma aspirina, de um Tilenol, de uma Noval. É isso. Não precisamos ir assim, aqui, ali. Não. Quando os espíritos querem nos ajudar, eles nos ajudam, né, com uma água fluidificada simples. Né? Às vezes a orientação do mundo espiritual vem num encontro, por acaso, numa calçada. Às vezes a gente não está bem, encontra uma pessoa que tem tempo para nos ouvir, e às vezes uma palavra, uma orientação, um conselho dessa pessoa, sem que ela saiba, é instrumento, é uma ferramenta do mundo espiritual a nosso favor.
Então, os espíritos são claros. Eles dizem, olha, na maioria das situações, essa é a expressão que eles usam. É, sobretudo, Deus vos deu inteligência para usardes. Isso é um negócio, vou repetir. Deus vos deu inteligência para usardes. É o que a gente mais despreza, porque a gente é burro, em geral. A gente complica tudo que é simples de imaginar, né? Tem uma senhora que às vezes fala, a senhora foi no médico? Fui. O que o médico mandou? Tal coisa. A senhora fez? Ah, não, esses médicos não sabem nada. Deus nos dá inteligência. Mas muitos de nós, ou recebeu só um pouquinho, ou não faz muito bom uso dela, né? O sujeito vai morar num bairro que tem muita violência, muito assalto. Vem alguém e fala, olha, é bom você colocar várias grades aí, chaves tetra, põe uma cerca eletrônica, põe umas câmeras, compra um cachorro, paga um segurança. Fala, não, os espíritos protegem. Aí faz o culto, não, aqui a gente é anjo de guarda. Aí o ladrão entra. Fala, o guia lá daquele centro não é bom, não. Falou que a gente podia mudar, que a gente estava protegido, mas não foi. Quer dizer, é uma burrice, né? Quer dizer, alguém que está dando orientação, vamos pedir para que as nossas casas sejam protegidas pelos bons espíritos, mas é preciso que a gente faça a nossa parte, tome todos os cuidados, porque se Deus nos deu a inteligência, é para que nós a utilizemos amplamente, de forma vasta. E aí eles complementam a resposta dizendo assim, ó, sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre o é. Frequentemente um bem deve resultar dele, que será maior que o mal. E é isso que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou na vossa pessoa. Então, às vezes, a gente faz um drama, porque não deu para ir numa festa, uma viagem foi adiada, aquilo que a gente queria comprar não conseguiu dinheiro, né? No momento em que a gente ia fazer uma coisa, ficou doente, uma pessoa desencarnou na nossa família. E aí a gente se acha a pessoa mais infeliz do mundo. E às vezes aquilo nos traz realmente uma grande dor, uma grande infelicidade. Mas se é especialmente um mal que a gente não pôde evitar, que está acima do nosso poder de controle, um mal, um desprazer, um sofrimento, para o qual nós não poderíamos fazer absolutamente nada, somos impotentes para impedi-lo, etc., naturalmente, Deus existindo, sendo bom, amoroso, misericordioso, tudo sabendo, estando no leme das vidas de todos nós, Ele sabe o que faz. Então, naturalmente, aquilo foi necessário para um processo de crescimento espiritual, mesmo nos causando muita dor. Essa é a proposta da doutrina espírita. Na questão 533, é uma questão quase banal, ela chega a ser risível, ela chega a ser infantil. Kardec pergunta, podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Ou seja, né, os espíritos podem nos dar riqueza, fortuna, facilidades, desde que a gente peça para eles que eles nos dê? E aí a resposta é a seguinte, às vezes como prova, mas frequentemente os recusam como se recusa uma criança um pedido inconsiderado. Ou seja, é a infantilidade do nosso pedido. Algo assim, vocês não sabem o que estão pedindo, porque isso poderia ser muito terrível para vocês. Então, às vezes, o sujeito pede, né? Olha, me dá uma vida de riqueza, de facilidades. Aí ele tem. Aí ele consegue. E aí ele usa aquilo só a seu benefício. Ele podia estar espalhando, né, ajudando instituições, né, encabeçando tarefas, que poderia estar usando aquilo
a benefício de centenas, às vezes milhares de pessoas, ele fica aquilo como um lago de água parada que vai apodrecendo. E aquilo que, num primeiro momento, parece ser maravilhoso, que dá uma vida muito boa, muito feliz, muito cômoda, lá no mundo espiritual, ele descobre que ele pediu, lhe foi dado como uma prova para ver se ele ia ser capaz de usar aquilo a benefício das pessoas que o estavam, né, em volta, ou às vezes, né, da sociedade em que ele vivia, e ele ficou aprisionado naquilo, não fez nada, e volta para o mundo espiritual numa condição lamentável. Lamentável. Porque ele recebeu muito, e perto do muito que ele recebeu, ele doou quase nada. Ele fez quase nada. E aí a condição, às vezes, da consciência dele, de culpa é muito grande, e às vezes se solicita, inclusive, né, muito frequentemente, experiências dolorosas de privação. Né, até como uma forma de vivenciar, né, uma experiência oposta àquela e experimentar a privação. Então, em geral, os espíritos, eles não nos dão aquilo que a gente pede. E isso faz com que a prece do espírita seja um pouco diferente das preces comuns de outras religiões. Em geral, nós devemos tomar cuidado para não pedir praticamente nada que não seja comum. Né? Então, tá, a gente quer saúde, mas mais importante do que pedir saúde é pedir tolerância com a doença, se for preciso que a doença venha. Ao invés da gente pedir, né, riqueza, a gente pede o pão nosso de cada dia. O Chico era muito engraçado, ele dizia assim, no pão nosso, Jesus, na oração do Pai Nosso, Jesus nos pede o pão de cada dia, só. Diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá. Ele não fala assim, ó, o pão, o presunto, o queijo prato, o requeijão, a manteiga. Ele se limita a dizer o pão. E diz mais. Ele não fala assim, o pão nosso de cada dia, do mês, do semestre, do ano, dos próximos 10 anos. Não, é o pão nosso de cada dia. Não é nem de amanhã, nem depois de amanhã. É só o pão de cada dia. E ele diz assim, da manteiga em diante, o ser humano começa a escorregar. Era o que o Chico dizia. Então é o pão. Nem muito, nem muito pouco. É o pão de cada dia, aquilo que torna a nossa vida boa. Né? A comidinha do dia a dia, que a gente não precisa passar fome, mas também não precisa comer em excesso. Né? Não precisa morar mal, mas também não precisa, né, um negócio, né, um palácio, nada disso. É o equilíbrio, coisa de espíritos, né, já sensatos e mentalmente sãos. Né? Que mais? Né? Ao invés da gente pedir tranquilidade, a gente pede paz. Porque às vezes o mundo está uma guerra em volta de nós e a gente consegue estar em paz por dentro. Ao invés de pedir felicidade, a gente pede serenidade. Porque a felicidade não é desse mundo, está lá no Evangelho. Quem estiver esperando ser feliz nesse mundo, a chance de se frustrar vai ser muito grande. Mas a serenidade, viver com serenidade, em paz, com as pessoas, isso é uma possibilidade que está ao nosso alcance o tempo todo. A todo momento a gente pode semear a serenidade, mesmo que a gente não seja feliz. Então a gente pede essas coisinhas e tomar muito cuidado com aquilo que a gente pede. Porque dependendo do que a gente pede, pode ser que a gente consiga. E aí o bicho pega.